começar a falar da redação da Unesp, respondendo a pergunta do tema, que eu acho que é isso que vocês querem ouvir logo. Medicalização da vida. A quem interessa? Número um, a indústria farmacêutica. Número dois, ao capitalismo. Mas, Aníbal, o capitalismo não é um sujeito, verdade? Então interessa aos homens de poder, pessoal, aos grandes empresários, aos banqueiros. Só que essas respostas, elas não já foram extraídas da minha cabeça, não. Elas estão escritas nos textos de apoio, a partir de implicações, de inferências que eu fiz, eu cheguei a elas. Eu arrisco dizer que esse tema de ontem da Unesp é o segundo melhor de 20 anos da prova. Eu falo 20 anos para cá porque eu não me lembro de 20 anos para lá, né? Eu era muito jovem, também acho que não era nem nascido. Mas de 20 anos para cá. O primeiro tema, de que gosto bastante, foi o da Unesp 2016. Publicação de imagens trágicas. Sensibilização ou banalização. Ou seja, o excesso de imagem trágica na mídia. Isso termina banalizando, a gente se acostuma ou não, sensibiliza. Eu gostei muito também pela forma como a banca conduziu, como ela harmonizou os textos de apoio. Ontem, nos grupos de WhatsApp, eu lembro que o Cauê chegou à seguinte conclusão. Cauê, escreve aqui abaixo, escreve aqui, fui eu que falei mesmo, senão o povo acha que é mentira minha, que estou inventando nome de pessoas. Mas os meus alunos viram no grupo de WhatsApp ontem, tem um grupo que tem mais de 500 pessoas. E Cauê disse o seguinte, eu senti que o tema da Unesp dialogou com duas discussões aqui da revisão nossa, do nosso curso. O tema da medicalização em si, porque a gente fez esse tema na aula 2 do Remix 2, revisão 2, medicalização, TDAH, infância, controle, estava tudo lá. E ele disse que dialogou também com a nossa aula de é possível e desejável impor limites ao dinheiro, a nossa discussão do Sandel. Cauê, eu cheguei ainda a uma terceira conclusão, a uma segunda conclusão. Eu acho que tem mais um tema aí que a gente discutiu, envolvido na proposta de ontem da Unesp. O tema da produtividade tóxica, o tema do cansaço na era da sociedade do desempenho. O cansaço, hoje, ele é medicalizado. A angústia é medicalizada. A tristeza é medicalizada. Tudo isso para a gente trabalhar mais. E a quem interessa, interessa ao capitalismo. Se vocês olharem os textos de apoio, os dois, lembram da nossa aula, modelos de coletânea, que vocês também tiveram na revisão. Foi por isso que eu fiz questão de repetir a aula modelos de coletânea na revisão. Porque na revisão a gente escolhe, né, algumas aulas. Porque o curso tem 45 aulas. Né? 25 aulas regulares e 15 de revisão. Então, nas 15 de revisão, não dá para usar os 45 assuntos. Que bom que a gente conversou sobre o modelo de coletânea. Porque o que eu vi, o que aconteceu ontem, o que foi que aconteceu? Os dois, a coletânea é mista. Mista. Ela não foi nem totalmente temática, nem totalmente figurativa. Foi mista. Os dois primeiros textos figurativos, ou seja, a charge do Quino e a tirinha do Dahmer. E o que são textos figurativos? São textos em que predominam elementos concretos para, a partir deles, você tematizar, você extrair as suas análises e pensar nas análises. O texto 1 falava sobre a banalização do Vale, né? A charge do Quino, que foi o remédio mais vendido durante uma década, né? Um remédio controlado. E a polícia tentando conter manifestantes com remédio. Como se aquele problema ali dos manifestantes, sobre aquela queixa dos manifestantes, pudesse ser resolvida com medicalização e não com resolução da desigualdade, dos nossos problemas sociais. E aí, esse assunto do texto 1 dialoga com o assunto do texto 5, que falava sobre reforma da Previdência, perda financeira decorrente da reforma, acho que era da Maria Rita Kel, será? O texto 5. A perda financeira decorrente da reforma da Previdência, quer dizer, a perda financeira que levou o sujeito à angústia, que pode ter levado também à depressão, essa perda ela é resolvida com remédio controlado e não a partir da diminuição da desigualdade, da diminuição dos nossos problemas, que a gente já sabe quais são. Então, o que eu vi nessa coletânea? 2 textos figurativos, os primeiros 2, e os 3 últimos textos temáticos. Isso é muito perfeito, gente. E o que são textos temáticos? Que são os 3 últimos. Textos que tematizam o assunto, que analisam o assunto. Sabe esse tipo de texto que você olha e diz assim, meu Deus, está tudo aqui. A banca já discutiu por mim, a análise já está pronta. O que é que eu faço? Então você vai ter que dialogar com esses textos de apoio, externar as informações, as ideias deles da sua forma, com a sua linguagem. E acrescentar deduções, inferências e implicações. Tudo bem? Acho que é o texto 4. Um dos textos fala sobre os nossos sentimentos, que a gente não pode mais sofrer, que é negado ao homem moderno, principalmente nos países em desenvolvimento, a gente não pode mais sofrer, a gente nem pode demonstrar que está sofrendo, a gente pode até sofrer em casa, mas nas redes sociais não, a gente tem que passar a impressão de felicidade absoluta, porque o mundo valoriza essa felicidade artificial, e porque a gente precisa trabalhar, a gente não tem tempo para sofrer.
Por isso que eu falei para vocês que quem se beneficia também são os homens do poder, o capitalismo. E a gente se acostuma, né, com essa estrutura, sobretudo no país com um número de desempregados muito alto. A gente acha que a gente é valorizado. Nossa, trabalhei ontem até as 3 horas da manhã, então eu tomei Ritalina, eu tomei Red Bull, eu tomei alguma coisa para me manter aceso. E a gente acha isso normal, a gente acha que isso é prestígio, a gente acha que não, se eu sou importante, eu valho. Tudo certo? Então, só para fechar, eu queria dizer o seguinte a vocês. Não raro, e eu lembro, teve um texto que falou das crianças também, né? A tirinha do Dahmer falou das crianças, que as crianças, o controle das crianças hoje acontece com uma pessoa, e às vezes quem dá o diagnóstico de um TDAH para uma criança é o professor da escola, porque a criança é inquieta. Quer dizer, alguém totalmente despreparado. E muitas vezes, até um especialista preparado usa um método muito superficial ou muito precipitado de dar aquele diagnóstico. Às vezes, 3 perguntas você tem síndrome do pânico, 2 ou 3 perguntas você tem. Outras vezes não, outras vezes o sujeito precisa mesmo e tal. Então, essas crianças que são diagnosticadas precocemente, muito inquietas nas salas de aula, muitas vezes elas são inquietas porque a aula é chata. Porque o professor é do século XIX, a criança é do século XXIII. Então, como é que aquela criança vai ter prazer por aquele assunto? Às vezes, ela realmente precisa de um medicamento. Mas existe essa banalização e a gente sabe que existe. Cabia um argumento de ressalva? Óbvio que cabia, e sim, e vocês dariam maior peso argumentativo à redação com o argumento de ressalva. É, os remédios controlados, eles deram qualidade de vida a muitas pessoas. No tratamento de esquizofrenia, de depressão crônica, tudo isso é importante. A gente está discutindo a banalização, certo? Bom, eu acho o seguinte, com tudo isso, não raro a gente trata ou tenta resolver uma dor, uma angústia, uma perda, como o último texto falava de morte, o luto, né? Com remédio. E o cansaço da gente, a gente tenta resolver com algo que nos excite e nos leve ao trabalho. Quando muitas vezes o que a gente precisa é só beijar mais, dormir mais, sonhar mais, brincar mais, trabalhar menos. Até a próxima.